Amados irmãos e irmãs em Cristo, continuemos firmes com os exames desta coleção do princípio divino nível 1. Agora vamos à conferência O princípio da criação. Ao longo da história, o homem tem lutado para resolver as questões fundamentais da vida humana e do universo, sem nunca ter chegado a respostas satisfatórias. Isto porque ninguém compreendeu o princípio essencial pelo qual a humanidade e o universo foram originalmente criados. Os problemas relacionados com a vida humana e o universo não podem ser resolvidos sem compreender primeiro a natureza de Deus. Vejamos as características duais de Deus e da criação. Uma forma de entender a sua divindade é observar o universo que Deus criou. Por isso, Paulo disse: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. A natureza dual do universo. Todo o universo é constituído por elementos distintos e complementares de caráter interno e forma externa, masculinidade e feminilidade. Portanto, o caráter interno de toda a criação é o sujeito, são os elementos transfísicos, e a forma externa de toda a criação é o objeto da beleza de Deus, que são os elementos físicos. Vejamos os exemplos no universo criado. Tudo é uma manifestação substancial da natureza divina do Criador invisível. Portanto, toda a criação é formada de caráter interno e forma externa. Vejamos no homem. O caráter interno dos seres humanos é o coração e sua mente, e a forma externa é o seu corpo físico. Nos animais, o caráter interno é a sua mente instintiva, e a sua forma externa é o corpo físico. Nos vegetais, o caráter interno é a mente vegetal, e a forma externa é o seu corpo físico. Também nas moléculas, o caráter interno é a natureza diretiva inerente, e a forma externa é a energia. Os átomos, a natureza diretiva inerente, a sua forma externa também é a energia. Nas partículas, o caráter interno, a natureza diretiva inerente, e a sua forma externa, a energia. Certamente Deus também é dotado de caráter interno e forma externa, por ser o Criador, a causa de toda a criação. Portanto, como não há efeito sem causa, o Criador também possui semelhantes características duais existentes em toda a criação. Deus também é um ser dotado de caráter interno e forma externa, masculinidade e feminilidade. O caráter interno de Deus é o seu coração, intelecto, emoção e vontade. A forma externa de Deus é a energia primária universal. Assim, Deus projetou em toda a sua criação suas qualidades de caráter interno e forma externa. Vejamos os exemplos da masculinidade e feminilidade nos seres criados.
Nos seres humanos, o homem e a mulher. Nos animais, o macho e a fêmea. Nos vegetais, o estame e o pistilo. Nas moléculas, o cátion e o ânion. Nos átomos, os prótons e os elétrons. Nas partículas, os bárions e os leptons. Em vista disto, se em todo o universo existem elementos de positivo e negativo, podemos afirmar que em Deus o Criador também há o positivo e negativo, porque Deus é a causa de todas as coisas criadas, de toda a criação, que é o efeito. Vejamos o fundamento bíblico da lei da dualidade, do masculino e feminino, do positivo, do negativo, do caráter interno e da forma externa. Em Gênesis 1:27 diz: Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Em vista disto, a criação é a manifestação das características duais de Deus. Como nós estamos visualizando através destas figuras. Deus é a causa subjetiva e o universo criado é o efeito objetivo. Vejamos a imagem original de Deus, que é formada de caráter interno ou caráter essencial, que é o seu coração, emoção, intelecto e vontade, e a sua forma essencial, que é a sua forma externa, é a energia primária universal. Vejamos a onipresença de Deus no universo. Deus é dotado de caráter interno e forma externa, de caráter essencial e de forma essencial. E a criação, que é o efeito, também é dotada de caráter interno e forma externa. Por exemplo, nos minerais, o caráter interno dos minerais é a energia e a forma externa é o seu corpo. Nos vegetais, o caráter interno é a sua mente vegetal, a sua forma externa é o seu corpo. Nos animais, o caráter interno, a mente instintiva e a sua forma externa, o seu corpo. Também no homem, o caráter interno é a sua mente e o seu coração, e a sua forma externa é o corpo físico. Evidenciemos o relacionamento entre Deus e a criação. Deus é a imagem original, é a causa. O homem é a imagem direta de Deus, é a obra suprema de Deus. E a criação é a imagem simbólica de Deus. Vejamos o plano original de Deus centrado na energia primária universal, na ação de dar e receber e no fundamento de 4 posições. A energia primária universal é a forma externa de Deus, é a realidade absoluta, eterna, autoexistente e transcendente de tempo e espaço. A energia fundamental do seu ser também é eterna, autoexistente e absoluta. É a origem de todas as energias e forças que permitem todos os seres criados existirem. Chamamos esta energia fundamental de energia primária universal. Assim, através da energia primária universal, todo o universo foi criado pelo Deus, por Deus. Vejamos a lei da ação de dar e receber. Por meio da ação da energia primária universal,
os elementos sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum e entram em interação numa ação de dar e receber. Por sua vez, esta interação gera todas as forças que o ser necessita para existir, multiplicar-se e agir. A interação que gera estas forças através deste processo de dar e receber chama-se ação de dar e receber entre sujeito e objeto. O sujeito do amor e o objeto da beleza de Deus. Vejamos alguns exemplos da ação de dar e receber nos átomos, os elétrons e os prótons. A ação de dar e receber nas moléculas, o cátion, o positivo, e o ânion, o negativo. A ação de dar e receber entre os animais, o macho e a fêmea, em todas as espécies de animais. Deus os criou macho e fêmea. A ação de dar e receber entre as aves, ou entre aves, o macho, a ave macho e a ave fêmea. A ação de dar e receber no indivíduo, o coração e as artérias, o coração como sujeito e as artérias e veias como objeto. A mente e o corpo, a mente como sujeito e o corpo como objeto. A ação de dar e receber no casal, o esposo como sujeito do amor de Deus e a esposa o objeto da beleza de Deus. A ação de dar e receber na família, os pais, o sujeito do amor de Deus, e os filhos, o objeto de beleza de Deus. A ação de dar e receber na escola, o professor como sujeito e os alunos como objeto de beleza de Deus. A ação de dar e receber na empresa, o empresário como sujeito do amor de Deus, os funcionários como objeto do amor de Deus. Por exemplo, quando há uma boa relação entre o empresário e os funcionários, a empresa cresce, a empresa prospera, e nessa empresa há harmonia, há o desenvolvimento recíproco. Porque neste relacionamento existe a presença de Deus. Um outro exemplo, a ação de dar e receber no sistema solar, o Sol como sujeito e os planetas na posição de objeto. A ação de dar e receber entre Deus e os seres humanos, Deus, o sujeito invisível e infinito, e o homem, o objeto visível e finito. A beleza do amor de Deus. Vejamos os fundamentos bíblicos da ação de dar e receber. Em Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E Mateus 7, 8, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-á. E Mateus 7, 12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vejamos agora o fundamento de 4 posições, que é o plano original de Deus. O marido, a ação de dar e receber entre o marido e a esposa, essa interação centralizada em Deus, nós temos os filhos, que é o resultado
dessa interação do marido com a esposa centralizado em Deus, nós temos os filhos com a linhagem de Deus. Portanto, este fundamento de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. É o plano original de Deus, é o ideal de Deus para o estabelecimento do reino dos céus. Assim, o fundamento de 4 posições é a raiz do número 4, é também a raiz do número 3. O fundamento de 4 posições é realizado por Deus, marido e esposa e filhos. O fundamento de 4 posições é a base fundamental do bem, é a realização da finalidade da criação de Deus, é a base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência e permitindo a Deus habitar neles. Portanto, o fundamento de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus, é o plano original da criação de Deus, é a base do reino dos céus. Vejamos o indivíduo centralizado em Deus através do fundamento de 4 posições. Quando a mente e o corpo de um indivíduo interagem centralizados em Deus, nós temos como resultado uma pessoa perfeita, uma pessoa ideal. Esta é a primeira bênção de Deus, mencionada em Gênesis 1:28. Este fundamento de 4 posições é a expressão do caráter de Deus. Portanto, o fundamento de 4 posições entre a mente e o corpo centrados em Deus é a base para a perfeição pessoal, para a perfeição individual. Vejamos a família centralizada em Deus através do fundamento de 4 posições, que é o plano original de Deus. O marido e a esposa, ambos interagindo, centralizado em Deus, nós temos como resultado filhos com a linhagem de Deus, filhos divinos. Esta é a segunda bênção de Deus mencionada em Gênesis 1:28. Portanto, este fundamento de 4 posições é a expressão do amor de Deus. Portanto, o fundamento de 4 posições entre marido e esposa centralizados em Deus é a base para a realização de uma família plena, de uma família ideal. Agora vejamos a sociedade centralizada em Deus através do fundamento de 4 posições. Uma família ideal, interagindo com responsabilidade, com o mesmo amor de Deus, dominando a criação de Deus, nós temos como resultado um mundo ideal, que nós chamamos de reino dos céus, um mundo de paz absoluta. Esta é a terceira bênção de Deus mencionada em Gênesis 1:28. Portanto, este fundamento de 4 posições é a expressão do ideal de Deus, é a expressão do plano original de Deus. Portanto, o fundamento de 4 posições dos seres humanos ter domínio sobre a criação, centrado em Deus, é a base para a realização da paz mundial, é a realização do ideal de Deus, tanto na terra como no mundo espiritual. Portanto, as 3 bênçãos de Deus é o plano para a realização do reino dos céus, realização de um mundo ideal de paz, harmonia e equilíbrio absolutos. São fontes da alegria de Deus e do homem. A primeira bênção é crescer, que significa o aperfeiçoamento pessoal, individual. A segunda bênção, multiplicai, é constituir família, gerar filhos. A terceira bênção de Deus é a família ideal,
com responsabilidade e com amor de Deus, ter o domínio sobre a criação e estabelecer o mundo ideal, o reino dos céus aqui na terra. E essas 3 bênçãos está mencionada em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vejamos esse fundamento bíblico das 3 grandes bênçãos de Deus. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Portanto, a primeira bênção de Deus, crescei, é a realização individual, é a perfeição individual, é se tornar um com Deus, ter uma natureza divina e ser o templo de Deus. E esse indivíduo ideal é a base da construção de uma família ideal, de uma família de Deus, para gerar filhos com a linhagem de Deus. Vejamos o fundamento bíblico da primeira bênção, em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Em João 14,20, mais um fundamento bíblico da primeira bênção. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este é o fundamento, a realização da primeira bênção. Vejamos agora a segunda bênção de Deus, o multiplicai. O homem não pode multiplicar filhos sozinho. A mulher também não pode multiplicar filhos sozinho. O homem não pode constituir família sozinho. Portanto, a segunda bênção de Deus é a união do homem que alcançou a perfeição individual, unindo com a mulher que alcançou a perfeição individual, mente e corpo. Essa interação, essa ação de dar e receber, essa união do homem perfeito com a mulher perfeita, centralizados em Deus, terão filhos, irão gerar filhos com a linhagem de Deus, com a natureza de Deus. E assim estabelecer famílias ideais, sociedade ideais, nações ideais e, consequentemente, o mundo ideal centralizado em Deus. Portanto, a segunda bênção de Deus é a realização familiar, é a família de Deus, é a base para o mundo de paz, o mundo de Deus. Vejamos o fundamento bíblico da segunda bênção, em Gênesis 1, 26 a 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Portanto, a segunda bênção de Deus a Adão e Eva era para que os mesmos multiplicassem filhos com a linhagem de Deus. Vejamos a terceira bênção de Deus, dominai. Dominai é quando a família que realizou a segunda bênção ideal, centralizada em Deus, vai administrar, dominar a criação com o amor e com a responsabilidade centralizada em Deus. E, consequentemente, nós teremos o mundo ideal, o mundo de paz, que é chamado de Reino dos Céus. Portanto, a terceira bênção de Deus é o domínio do mundo com o mesmo amor de Deus. É o mundo de prosperidade e paz mundial, o mundo de valores absolutos. Vejamos o fundamento bíblico da terceira bênção. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra.
Vejamos agora o período de crescimento para os seres criados. Deus necessitou de 6 períodos de tempo para criar o universo. Em Gênesis 2, versículos 2 e 3 diz: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia, no 7º dia, de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Portanto, toda a criação passou por 3 estágios de crescimento e levou 6 dias bíblicos, de acordo com o Gênesis. Vejamos a seguir. Os 6 dias bíblicos são simbólicos, porque Deus transcende tempo e espaço. Em 2 Pedro 3,8 diz: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, os 6 dias bíblicos representam as 6 eras geológicas de tempo. Deus criou todos os seres através de 3 estágios de crescimento. Vejamos em Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Portanto, entre a tarde e a manhã existe o período da noite. Portanto, tarde, formação, noite, crescimento e manhã, o aperfeiçoamento. Portanto, toda a criação passa por 3 estágios de crescimento para atingirem a perfeição. Portanto, noite é o período de crescimento e desenvolvimento. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 5, toda a criação passou por 3 estágios. Houve tarde e manhã. Tarde, formação, noite, crescimento e manhã, o aperfeiçoamento. Vejamos o processo da criação do universo. Os 6 dias bíblicos são uma escala geológica de tempo em 6 eras. Portanto, o primeiro dia da criação, a Bíblia diz que Deus criou a luz e as trevas. Portanto, o primeiro dia bíblico está simbolizando a primeira era geológica, que levou 4,3 bilhões de anos e é chamada de Era Azoica. O segundo dia bíblico, o qual a Bíblia diz que Deus criou as águas superiores e as águas inferiores, está simbolizando a segunda era geológica, que levou 3,7 bilhões de anos e é chamada de Era Arqueozoica. O terceiro dia bíblico, que a Bíblia diz que Deus criou a terra, os mares e as plantas, está simbolizando a terceira era geológica de tempo, que levou 2,4 bilhões de anos e é chamada de Era Proterozoica. O quarto dia bíblico, a criação do Sol, da Lua e das estrelas, simboliza a quarta era geológica, que levou 545 milhões de anos e é chamada de Era Paleozoica. O quinto dia bíblico, a criação das aves, dos peixes e répteis, é a simbologia da quinta era geológica, o qual levou 245 milhões de anos e é chamado de Era Mesozoica. O sexto dia bíblico,
que foi a criação dos animais, dos mamíferos e finalmente do homem, é a simbologia da sexta era geológica, que levou 65 milhões de anos e é chamada de Era Cenozoica. Portanto, amados irmãos e irmãs, vejamos agora a lei do livre-arbítrio, que é a lei da responsabilidade. Em Gênesis 2:17, Deus deu um mandamento para Adão e Eva: não comer do fruto. Se eles tivessem obedecido a Deus, eles teriam vida. Eles viveriam espiritualmente, fisicamente centralizados em Deus. No entanto, se eles desobedecessem o mandamento de Deus e comessem o fruto proibido, eles morreriam. Haveria uma ruptura, um desligamento, uma descentralização de Deus. E foi o que aconteceu. Portanto, Deus deu o mandamento a Adão e Eva porque os mesmos foram criados para se tornarem os co-criadores e senhores da criação, centrados em Deus. Por essa razão, Deus não poderia interferir na parcela de responsabilidade de Adão e Eva. O homem foi criado para se tornar a substancialização do ideal de Deus, através da obediência à palavra de Deus. Quando ele se tornasse a incorporação, a encarnação substancial da palavra de Deus. Foi por essa razão que Deus deu o mandamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, vejamos como funciona os 3 estágios de crescimento. Os seres da criação alcançam a perfeição através da força autônoma do princípio, recebendo os alimentos, a água, o ar e os raios solares. Os animais, a criação, passam por 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento, e atingem o alto grau do estágio de aperfeiçoamento e entram na esfera do domínio direto do amor de Deus. Enquanto estão trilhando os 3 estágios de crescimento, tanto os animais quanto os seres humanos, eles permanecem na esfera do domínio indireto de Deus. Mas quando alcançam a perfeição, eles entram na esfera do domínio direto de Deus. Portanto, os seres humanos alcançam a perfeição através da força autônoma do princípio, mais o cumprimento da própria parcela de responsabilidade, também passando pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Portanto, o período de crescimento é a lei da responsabilidade humana. A criação atinge a perfeição somente através da força autônoma do princípio. Recebe o ar, os raios solares, o alimento e a água. Os animais alcançam a perfeição. Mas o homem, para alcançar a perfeição, o homem, além da força autônoma do princípio, que são os alimentos, a água, o ar e os raios solares, o homem, os seres humanos, precisam exercer, precisam praticar, cumprir a responsabilidade. Portanto, os seres humanos, para alcançarem a perfeição, os seres humanos precisam estabelecer na sua vida diária, praticando a responsabilidade.
Portanto, Deus criou a lei da responsabilidade para os seres humanos, para que os mesmos se tornassem os co-criadores de Deus, a representação substancial de Deus diante de toda a criação. Vejamos a parcela da responsabilidade de Deus e dos seres humanos para a realização do reino dos céus. Portanto, o cumprimento da parcela de responsabilidade de Deus, comparada com a parcela de responsabilidade dos homens, é de 95%. E a parcela de responsabilidade no cumprimento da responsabilidade do homem é de 5%, comparada com a responsabilidade, a parcela de responsabilidade de Deus. Portanto, os 95% de Deus, mais os 5% de responsabilidade do homem, que é os 100% da sua responsabilidade na sua vida diária, então nós alcançamos os 100% do cumprimento da lei da responsabilidade de Deus e dos filhos que foram criados como os co-criadores e os senhores da criação. A correlação corpo físico e corpo espiritual. Nós, seres humanos, somos dotados de corpo espiritual e corpo físico. Com o corpo espiritual, nós temos o domínio do mundo espiritual. E com o corpo físico, nós temos o domínio do mundo físico. Portanto, a estrutura bicorpórea do ser humano, o eu espiritual e o eu físico. O eu espiritual é a mente espiritual, é o sujeito. O eu físico é a mente física, que é o sujeito em relação ao seu corpo físico. O eu espiritual, nós, com o nosso eu espiritual, o nosso corpo espiritual, que tem 5 sentidos espirituais, nós temos o domínio do mundo espiritual. E o nosso eu físico, com os nossos 5 sentidos físicos, nós fomos criados por Deus para termos domínio sobre o mundo físico, que é a terceira bênção de Deus. Portanto, o mundo físico e o mundo espiritual centralizados no homem. Através do corpo espiritual, nós podemos dominar o mundo espiritual através dos nossos 5 sentidos espirituais. E através do nosso corpo físico, nós podemos dominar o mundo físico através dos 5 sentidos físicos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Vejamos a relação entre o eu físico e o eu espiritual. O nosso eu físico, para alcançar a perfeição, a maturidade biológica e espiritual, deve interagir com o nosso corpo espiritual, obviamente. Portanto, o aperfeiçoamento do nosso corpo físico, dependemos de 2 elementos de vitalidade física, ou seja, 2 nutrimentos físicos, que é o ar e os raios solares, é o nutrimento positivo, e o nutrimento negativo são os alimentos e a água. E o nosso corpo espiritual também precisa de 2 nutrimentos. O nutrimento positivo são as palavras e o amor de Deus. E os nutrimentos negativos que o nosso corpo espiritual precisa para alcançar a perfeição são os elementos de vitalidade procedente do corpo físico. Portanto, todas as vezes que nós praticamos boas ações com o nosso corpo físico, nós produzimos bons elementos de vitalidade. Esses bons elementos de vitalidade, o nosso corpo envia para o corpo espiritual e o corpo espiritual, por sua vez, retorna para o corpo físico em forma de bons elementos espirituais. E essa correlação
essa ação de dar e receber entre o corpo físico e o corpo espiritual produz bons elementos de vitalidade e assim o indivíduo, a cada dia que passa, ele se aperfeiçoa e ele se torna cada vez melhor. Esta é a lei do aperfeiçoamento individual. A posição dos seres humanos no universo. Nós, seres humanos, somos o microcosmo do macrocosmo. Nós fomos criados para ser o centro de harmonia, os co-criadores, a imagem substancial de Deus, perante toda a sua criação. As 3 etapas da existência humana. Nós temos 9 meses de vida no ventre materno. Depois nós temos a vida na terra, respirando ar, recebendo os raios solares, os alimentos e a água. E depois da morte física, nós temos a vida, a 3ª etapa no mundo espiritual. Portanto, o homem é um ser espiritual eterno, que se aperfeiçoa gradualmente ou gradativamente em seu corpo físico. Vejamos uma evidência bíblica da realidade espiritual em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vejamos uma outra evidência bíblica da realidade espiritual. Eclesiastes 12:7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, a 3ª etapa da nossa vida é a vida no mundo espiritual eterno. Portanto, concluindo a nossa conferência de hoje, a mente original e a consciência é quando a nossa mente espiritual interage com a nossa mente física, ambos centralizados em Deus. E nós temos como resultado a mente humana original, a mente original centralizada em Deus. Portanto, a mente humana consiste nas mentes espiritual e física. O relacionamento entre estas duas mentes é semelhante a que existe entre a natureza interna e a forma externa. O valor original do homem perfeito é quando a mente, que é o sujeito, interage com o corpo físico na posição de objetos centralizados em Deus. Nós temos como resultado o homem perfeito ou a mulher perfeita. Esta é a realização da primeira bênção, é a perfeição, é ser único, eterno e absoluto à semelhança de Deus. Portanto, o valor original do homem perfeito é determinado quando este participa em um fundamento de 4 posições. E o centro deste fundamento de 4 posições é o Deus, o Criador. A conclusão deste capítulo, intitulado O Princípio da Criação. As 3 bênçãos de Deus mencionadas em Gênesis 1:28 não foram realizadas devido à queda de Adão e Eva. Portanto, quando a primeira bênção não é realizada, como aconteceu com Adão e Eva, consequentemente a segunda e a terceira bênção também não são realizadas. Portanto, devido à queda de Adão e Eva, realizou-se um pseudo-fundamento de 4 posições, um falso fundamento centrado em Satanás. Vejamos em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. São palavras do próprio Jesus. E Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, amados irmãos e irmãs, em João 8,44, Jesus afirmou que Satanás é o pai da humanidade. Jesus afirmou que Satanás é o pai dos seres humanos. Em João 12,31, diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo. Portanto, com a queda, houve um desligamento com Deus. Houve um desligamento, uma ruptura entre Deus e os seres humanos. Por esta razão, Deus teve que estabelecer a providência da salvação dos seres humanos para erradicar a linhagem de Satanás, enviando o Messias. Vejamos através deste gráfico. Devido à queda, a providência de Deus, o Deus precisou enviar o Messias para erradicar o pecado original dos seres humanos. Esta providência de enviar o Messias se tornou necessária. Chamamos de providência da salvação centrada no Messias, onde a falsa linhagem centrada em Satanás é aniquilada e o fundamento original de 4 posições é realizado, centrado em Deus. E, consequentemente, o reino dos céus é estabelecido tanto na terra como no mundo espiritual. Assim, amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final de mais um capítulo e novamente lhe convido para encontrarmos na próxima conferência, intitulada A Queda Humana. Um muitíssimo obrigado pela sua valiosa atenção. Que Deus te ilumine agora e sempre. Muito obrigado.